Senhoras e senhores, bom dia. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma audiodescrição. Eu sou Valdir Borges, sou mestre de cerimônia deste evento. Eu sou um homem negro, careca, e estou trajando um blazer preto, uma camisa vermelha com listas brancas. E logo atrás está um banner do evento Reconecta. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao último dia de atividades do Reconecta Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência. Iniciamos as apresentações deste dia com a mesa parlamentares. E nós solicitamos a todas e todas que façam como eu fiz, ou seja, uma audiodescrição ao iniciarem as suas apresentações. Neste momento, convidamos o Procurador Regional do Trabalho, Dr. Roberto Marcondes, para iniciar os trabalhos dessa mesa. Eu passo a palavra ao Dr. Roberto Marcondes, desejando a todas e todos um ótimo trabalho. Muito bom dia a todas e todos. Bem-vindos ao palco 2 do Reconecta, Conferência e Exposição Nacional de Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência, organizado pelo Ministério Público do Trabalho. Me chamo Roberto Regional Marcondes, sou procurador do Ministério Público do Trabalho, homem branco, tenho 55 anos, sou careca, visto uma camisa social branca e um blazer azul escuro. Ao fundo, coloquei um painel de fundo, com as iniciais MPT, de Ministério Público do Trabalho. Neste painel, contaremos com a participação dos parlamentares federais, a quem desde já agradeço por terem aceitado o convite do Ministério Público do Trabalho. O deputado federal Felipe Rigoni Lopes, a deputada federal Tereza Nelma e a deputada federal Érica Cocai. Cada parlamentar terá até 35 minutos para sua fala e, ao final, caso o tempo permita, abriremos para perguntas formuladas pelo público e dirigidas aos parlamentares, que poderão ser realizadas pelo chat ao vivo. Sem qualquer delonga, passo a palavra ao excelentíssimo deputado federal Felipe Rigoni. Bom dia. Todos me ouvem bem? Me ouvem bem, Marcos? Se puder falar um pouco mais alto, por gentileza, deputado. Bom, e agora? Está melhor? Sim, senhor. Melhorou. Está bem melhor. Está ótimo. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui nesse Reconecta Nacional. Acho essa iniciativa do Ministério Público do Trabalho uma muito importante, essencial e excelente iniciativa, que é o Reconecta. Eu sou Felipe Rigoni, eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho claro, olhos azuis, mas ficam fechadinhos, porque além de ser cego, eu tenho uma certa fotofobia. Sou deficiente visual, desde 15 anos de idade, estou um pouco acima do peso e uso uma camisa bem informal, ainda já peço desculpas, que eu não sei a cor, então a camiseta comum, e atrás de mim está a bancada do meu escritório aqui de casa. Bom, eu acho que o tema aqui ele é muito importante. Tá? Nós não estamos falando apenas da necessidade de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas também da representatividade da pessoa com deficiência. E eu sempre gosto de iniciar minha fala, quando eu estou falando sobre representatividade, especialmente do que se trata ao que eu entendo, que é a pessoa com deficiência, com a seguinte questão. Qualquer pessoa, deficiente ou não, consegue fazer boas políticas públicas para pessoas com deficiência se estudar direito. Não à toa, no Ministério Público do Trabalho, tão boa quanto o... Mas apenas as pessoas com deficiência conseguem ter o olhar, a sensibilidade, a vivência da pessoa com deficiência em qualquer política pública. E, para mim, é disso que se trata representatividade. Né? Não é ter pessoas com deficiência no parlamento para que tenhamos políticas públicas para pessoas com deficiência. Isso também é óbvio. Né?
Mas, para muito além disso, talvez mais importante, é para ter o olhar da pessoa com deficiência, a vivência da pessoa com deficiência, em toda e qualquer política pública que o parlamento for discutir, que o Ministério Público do Trabalho for discutir, né, que o Parlamento Federal, os estaduais, né, os executivos, etc. É por isso que nós precisamos de ter cada vez mais e melhores, naturalmente, pessoas com deficiência, representando as pessoas com deficiência e os brasileiros como um todo nos parlamentos, né? Seja ele federal, os estaduais ou os municipais. E eu acho que isso é muito importante, tá? Porque muitas vezes a gente se pega numa armadilha, e eu enfrentei um pouco disso no início do meu mandato, achando que a pessoa com deficiência entra no parlamento só para falar sobre pessoas com deficiência. E é óbvio que ela vai falar sobre pessoas com deficiência, porque ela vive isso. Seria uma incoerência, por exemplo, da minha parte, se eu não tratasse de políticas de pessoas com deficiência na minha atuação. Mas a minha atuação e a atuação de outras pessoas com deficiência, como, por exemplo, a senadora Mara Gabrilli, vai para muito além apenas das políticas públicas das pessoas com deficiência. Isso eu acho, assim, essencial. Essa vivência, esse olhar, é a partir daí que a gente vai conseguir fazer políticas públicas não só mais eficientes, que realmente cheguem na ponta com excelência, mas também mais inclusivas, que considerem todas as diversidades e realidades que as pessoas vivem na hora do desenho dessa política pública. É disso que, para mim, é disso que se trata a representatividade da pessoa com deficiência. E, nesse sentido, a gente tem um desafio muito grande. Tá? As eleições desse ano, elas foram muito desafiadoras. Eu acompanhei e apoiei um grupo de pessoas com deficiência aqui no Estado, por exemplo. Infelizmente, nenhum deles e delas conseguiu se eleger no pleito. O número de pessoas com deficiência nas eleições como um todo era pequeno e muito poucos se elegeram. Né? Então, a gente ainda tem um desafio muito grande pela frente. Tá? E eu acho que esse desafio passa para você ter mais representatividade e, por consequência, uma melhor inclusão das pessoas com deficiência também no mercado de trabalho. Nós vamos precisar de melhorar uma série de questões. A primeira delas, obviamente, é a execução da LBI. Eu acho que tendo uma sociedade mais inclusiva, né, colocando, de fato, os artigos da LBI em funcionamento, que não é fácil nem barato, mas tem que ser feito, a gente vai ter naturalmente uma sociedade que está mais inclusiva e, por consequência, teremos mais pessoas com deficiência preparadas e aptas, né, e com vontade de se eleger. Eu acho que um outro desafio, talvez mais diretamente ligado ao pleito eleitoral, é o desafio partidário. Né? Os partidos sabem lidar muito pouco com as pessoas com deficiência em geral, mesmo que tenham ali as suas, vamos dizer assim, os seus departamentos de pessoas com deficiência, mas infelizmente isso ainda não se reflete na preparação daquela pessoa para ser candidata ou candidata e no financiamento daquela pessoa para ser candidata ou candidata e, por consequência, na eleição. Eu acho que a gente tem um desafio grande aí, tá? Dos partidos e é dos partidos como um todo. A gente viu isso e está melhorando com as mulheres, com os negros, apesar do desafio ser muito grande ainda, e também a coisa é parecida, a realidade quando se trata de pessoas com deficiência. O que eu quero dizer com isso? No fim das contas, para termos mais representatividade, tem que ter gente eleita. Né? Como eu fui, como a Mara foi, como a Rosinha Derpal e outros por aí nas assembleias estaduais foram, mas a gente vai precisar de fazer isso mais e melhor daqui para frente. Né? E aí eu acho que tem desafios em algumas esferas. Tá? Não só em você ativamente procurar as pessoas com deficiência para participar do debate público dentro dos partidos. Isso é coisa que os partidos não fazem muito, mas precisam fazer. Né? E eu, por exemplo, vou me colocar para isso nesses próximos 2 anos. E para além disso, a preparação dessas pessoas. Né? Eu fui uma das pessoas que participou do Renova BR, que é uma escola de candidatos.
é uma escola de políticos, né? Nessa última turma, o Renova teve pessoas de todos os partidos, absolutamente todos os partidos estavam representados na turma do Renova. E o Renova também tinha uma porcentagem de pessoas com deficiência. E o que a gente precisa fazer, de fato, é preparar essas pessoas, ensinar elas como é que se faz uma campanha que seja ética, que seja eficiente, que consiga chegar nas pessoas com uma mensagem interessante, que consiga engajar voluntário e que, no fim das contas, consiga ser elegido. Eu acho que tem desafios aí muito grandes pela frente, mas eu sou um otimista por natureza, então acho que o Brasil está, por mais que não pareça, e às vezes parece que nós estamos vivendo um momento muito complicado na nossa democracia, mas eu acho que o Brasil vive um momento de transição, né? É o último capítulo de um livro e, ao mesmo tempo, o primeiro capítulo de um próximo livro. E esse próximo livro vai ser um livro, com certeza, de mais inclusão, de mais eficiência nas políticas públicas, e nós vamos precisar de muitas pessoas com deficiência sendo eleitas para fazer isso acontecer também. Eu acho que é isso inicialmente. Eu quero agradecer a todo mundo aqui pela atenção e fico à disposição para ouvir nossas queridas deputadas Tereza Neumann e Érica Cocai. Obrigado. Agradeço as palavras, deputado Felipe Rigoni. A sua experiência de vida é um exemplo para todos nós, principalmente para as pessoas com deficiência. O trabalho que Vossa Excelência tem exercido no Congresso Nacional é um exemplo para todos nós, uma grande importância a sua representatividade. Como o senhor próprio colocou, o senhor tratou sobre a representatividade das pessoas com deficiência e a importância do olhar das pessoas com deficiência na elaboração e aplicação das políticas públicas. E tratei também dos maiores desafios hoje que nós temos no Congresso e também na sociedade, como colocar em funcionamento a LBI, a questão também da representatividade das pessoas com deficiência e ter essa preocupação que nós temos que ter, toda a sociedade, com as pessoas com deficiência. Sem maiores delongas, eu passo a palavra à deputada Tereza Neumann para a sua fala. Muito bom dia, deputada Tereza Neumann. O microfone da senhora não está funcionando, deputada. Continua sem som. Vocês me escutam? Sim, deputada Érica. Muito bom dia, deputada Érica Cocai. Bom dia. O deputado Felipe Rigoni acabou de apresentar suas considerações, né, a preocupação sobre a questão da representatividade das pessoas com deficiência. E agora eu passei a palavra para a deputada Tereza Neumann, que está com uma certa dificuldade com o seu microfone. Deputada, vamos fazer o seguinte, deputada Tereza... Pois não. Sim. Bom dia. Bom dia, agora estamos ouvindo. Muito bom. Essa tecnologia nos prega essas peças. Exatamente. Imagina, Tá. deputada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, minha querida deputada, colega e companheira de plenário, Érica Cocai, ao meu querido Felipe Rigoni, que muito nos orgulha, né, de toda a sua participação, de todo o seu ativismo dentro do plenário, fora do plenário da Câmara, quanto a todas as questões da política do nosso país e fazendo um recorte para a pessoa com deficiência. Eu sou uma mulher branca, atualmente estou com chapéu de cor vinho, porque eu estou fazendo tratamento contra uma recidiva de câncer de útero. Estou careca,
tá? Uso óculos, tá certo? Estou usando uma roupa rosa clara, tá? E usando um batom ativo para levantar mais ainda esse espírito de luta, de trabalho que nós temos. Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar aqui no Reconecta, agradecer a nossa querida doutora Aparecida Gurgel, do Ministério do Trabalho, tá? E presidente da ANPID, tá? Eu fico muito feliz, tá certo? Eu sou psicóloga, especialista em educação especial, trabalho com pessoas com deficiências há mais de 37 anos, e desde os meus mandatos como vereadora em Alagoas, em Maceió, lutei por políticas públicas para dar maior dignidade às pessoas com deficiências e suas famílias. Nós nunca podemos perder de vista o protagonismo da pessoa com deficiência e a sua família. Também estou presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiências, que conta com 219 parlamentares, e temos discutido o quanto ainda precisamos avançar nas políticas, ações, demandas e novos desafios para ampliar e fortalecer o processo de inclusão na vida profissional das pessoas com deficiência. É fundamental para manter esse diálogo com os poderes públicos, entidades, instituições e sociedade civil. Todos têm que ser inseridos em um tema que envolva suas vidas. Em setembro deste ano, a Frente Parlamentar promoveu o primeiro fórum propositivo para debater os 29 anos da Lei de Cotas, Lei número 8.213, de 1991. Sabemos da necessidade de incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E mesmo com os ataques à legislação, continuamos a luta para garantir o direito ao trabalho às pessoas com deficiência. Em um país que soma mais de 45 milhões de pessoas com deficiências, sendo 31 milhões em idade produtiva, segundo o IBGE, a lei de cotas é uma grande conquista, pois impõe à empresa com 100 ou mais empregados a contratarem trabalhadores com deficiência. E no período agora de pandemia do novo coronavírus, impactou diretamente a crise econômica do país e contribuiu para o crescimento do desemprego, um desafio muito maior para a inclusão profissional da pessoa com deficiência. No Congresso, temos lutado sem descanso contra ataque aos direitos conquistados, como na votação da medida provisória 927 de 2020, sobre regras trabalhistas durante a pandemia, quando tivemos que defender as cotas de aprendizes e pessoas com deficiências que correram risco por conta da flexibilização na fiscalização do trabalho. Proposta no texto original da medida. Apresentei emenda para aperfeiçoar o texto, mas, felizmente, o STF retirou esse trecho da MP, até porque a efetividade da lei de cotas depende do fortalecimento da auditoria fiscal do trabalho, responsável pela fiscalização e seu cumprimento. A Frente Parlamentar também solicitou informações ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos sobre a existência de minutas de medida provisória com o objetivo de estabelecer novas regras de divisão no percentual de vagas prevista na lei de cotas. Tais vagas seriam compartilhadas com jovens entre 15 e 18 anos de idade beneficiados por programas de admissão institucional e jovens com idade entre 18 e 29 anos que completam esses programas, o que colocaria em risco a quantidade de vagas para os diversos segmentos das pessoas com deficiências no mercado de trabalho. A lei de cotas não exige privilégios, mas o cumprimento do dever do Estado e de todos os cidadãos em garantir às pessoas com deficiência os mesmos direitos que os demais. E ainda é preciso quebrar algumas barreiras do preconceito, que não enxerga a pessoa com deficiência como sujeito de direitos e um indivíduo capacitado de exercer suas atividades. No ambiente de trabalho, é um trabalho diário reivindicar a cidadania e participação em igualdade de condições na sociedade. Organizamos ainda
a jornada ampliada em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, com diálogos, debates, além da campanha pela janela de Libras na TV do Senado, e que tivemos êxito, pois está em curso a contratação de Libras para as atividades do Senado Federal. Fizemos ainda uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, em exercício, o deputado Marcos Pereira, para entregar e discutir uma pauta com projetos de leis prioritários para essa parcela da população, para avançar com relação aos direitos das pessoas com deficiência. A reunião contou com a participação de entidades e movimentos envolvidos com o tema. Mesmo com todas essas ações, o nosso país ainda precisa avançar muito para garantir os direitos das pessoas com deficiência. Então, temos responsabilidades e muito trabalho a fazer. Como deputada, tenho a obrigação de ampliar essa luta, mas continuo cuidando aqui da nossa terra, Alagoas. Tivemos outra grande conquista no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, quando o governador do estado doou um terreno para a construção do Centro Especializado em Reabilitação da Sociedade Pestalozzi de Maceió. E reafirmo essa luta pela integração em todos os sentidos. Também apresentei um projeto da Praia Acessível, o PL 2875-2019, porque todos temos direito ao lazer também. Quero que as praias tenham acessibilidade e permitam que todos desfrutem de suas belezas. Como presidente da frente, manteremos o colegiado como incansável instrumento de defesa dos direitos e ainda sermos interlocutores das pessoas com deficiências, entidades e movimentos diante do Congresso Nacional e dos poderes públicos. Queremos que todos sejam parte no desenvolvimento de propostas políticas e que se sintam representados pela frente. Nossa luta ainda está longe de acabar. Quero, antes de encerrar, dizer que, Felipe, aqui em Alagoas, quero passar para o meu querido Felipe, deputado Felipe Rigoni, aqui em Alagoas nós tivemos um grande feito agora nessa política municipal, campanha municipal, termos um deficiente auditivo candidato a vereador. Foi uma experiência exitosa, ele não chegou a ser eleito, mas teve uma boa representatividade e uma boa participação. E houve uma sensibilização e compromisso muito maior da sociedade de enxergar que as pessoas com deficiências também podem e devem ser protagonistas das suas histórias. Muito obrigada por essa participação. Deputada Tereza Nelma, muito obrigado pela participação da senhora. Como muito bem lembrado por Vossa Excelência, nós já temos 29 anos da Lei 8.213, que está em vigor, e ainda, infelizmente, muito pouco, o avanço poderia ter sido muito maior. Como bem colocado pela senhora, os dados divulgados pelo IBGE, nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência e que nós temos, como sociedade, nos preocupar com a inclusão social dessas pessoas, com políticas públicas e dar plena possibilidade de inclusão social. Agora passo a palavra à deputada Érica Cocai. Eu me sinto muito feliz de estar aqui nessa discussão e eu gostaria de primeiro me descrever. Eu tenho um cabelo muito curto, um cabelo hoje castanho escuro, eu uso óculos, estou com a camisa preta, estou falando, atrás de mim tem uma parede com a cor parecida, uma cor gelo, quase branca, e tem um quadro onde nós temos uma bailarina que está recortando o céu. E dizer que é uma alegria estarmos aqui nessa discussão que diz respeito à construção de uma democracia que tem uma relação muito intrínseca com os próprios direitos. Eu penso que os direitos, eles carregam a democracia para todo lugar desse país, eles fazem com que a nossa democracia seja uma democracia de alta intensidade
e não uma democracia de baixa intensidade. Então, nesse sentido, o Brasil profundo, o Brasil invisibilizado, ele convive e dialoga com a democracia através dos direitos. Esses direitos que precisam ser reafirmados todos os dias, porque estão em construção num país que durante tanto tempo vivenciou os grilhões nas senzalas, vivenciou, eu diria, períodos muito traumáticos que são caracterizados por um processo de desumanização. Então, nesse sentido, é muito importante que nós possamos construir os direitos. E todos os direitos, construir os direitos e entender que os direitos reafirmam um processo democrático. Da mesma forma que a democracia, ela é chão básico para a construção de todos os direitos. É o terreno da democracia que possibilita que nós tenhamos os direitos revigorados. E diria que a democracia, ela se expressa numa democracia participativa que todos os dias tem que ser construída. Penso que uma coisa muito estruturante na luta das pessoas com deficiência é a frase nada de nós sem nós. Nada de nós sem nós. Ou seja, que nós possamos discutir a partir do lugar das pessoas que vivenciam uma sociedade com muito preconceito, uma sociedade capacitista, que também é uma sociedade adultocêntrica, uma sociedade racista, LGBTfóbica, sexista, porque os preconceitos e as discriminações não são fenômenos, não são fenômenos solitários, são a desconstrução de uma visão de diversidade que é intrínseca à nossa própria humanidade. Então, portanto, eu diria que a democracia participativa, no conjunto das políticas públicas, reafirmarem o espaço de fala, o espaço das pessoas com deficiência que estão na nossa sociedade e que por muito tempo foram invisibilizadas, literalmente invisibilizadas, porque restritas ao ambiente doméstico em grande medida, e também invisibilizadas no orçamento, invisibilizadas nas políticas públicas, na história deste país, que também tentou invisibilizar e invisibilizou por tanto tempo as mulheres, invisibilizou por tanto tempo a nossa negritude, que é elemento estruturante da nossa própria brasilidade. Então, é muito importante que nós possamos reafirmar a democracia participativa e que tenhamos este princípio do nada de nós sem nós, permeando todas as nossas ações. Mas é muito importante que nós possamos também assegurar que nós tenhamos a participação das pessoas com deficiência na nossa democracia representativa. Nós estamos aqui com muita alegria com o deputado Rigoni, com a deputada Tereza Nelma, que tem feito esta discussão também e acabou de nos dar um exemplo de uma experiência no seu estado, da necessidade de termos representantes nos diversos poderes, representantes nos cargos eletivos das pessoas com deficiência. Eu penso que se hoje nós temos um plenário que é acessível, porque o plenário da Câmara Federal, o principal plenário, o plenário Ulisses Guimarães, que não carrega à toa este nome, o nome de Ulisses Guimarães, como aquele que construiu uma Constituição cidadã que tem como princípio fundante, construiu, ou melhor dizendo, presidiu a Câmara na construção de uma Constituição que tem como princípio fundante a dignidade humana, não permitia que as pessoas cadeirantes pudessem presidir uma sessão, porque não havia acessibilidade. Não havia acessibilidade. Há algum tempo atrás. E foi uma deputada cadeirante, deputada Rosinha da Defal, à época, que foi carregada por nós para que pudesse assumir uma sessão solene na mesa, presidindo a mesa neste plenário Ulisses Guimarães, que deu visibilidade que nós não tínhamos um plenário acessível. Nós não tínhamos um plenário acessível, o que significava que quando se construiu aquele espaço de funcionamento do Poder Legislativo, não se pensou que haveria que se ter as condições para que as pessoas cadeirantes pudessem presidir uma sessão. É o mesmo raciocínio que também atingiu as mulheres, que na Constituinte não tínhamos no plenário da Casa,
banheiros femininos, como se aquele espaço não tivesse sido pensado para ser ocupado por mulheres, nem pensado para ser ocupado por pessoas com deficiência ou com cadeirantes. Foi esse ato, essa visibilidade de carregar a deputada Rosinha da DEFAL, para que ela pudesse ali, naquele momento, presidir aquela sessão, que fez com que nós pudéssemos construir a acessibilidade hoje existente. Digo isso porque é preciso pensar os espaços de democracia representativa para serem ocupados pelas pessoas com deficiência, para além da democracia participativa, porque penso que a democracia participativa ela vai expulsar a própria democracia e ela também determina os rumos da própria democracia representativa, das leis, das ações que estão sendo construídas, sendo executadas nos vários espaços de poder. Então, portanto, diria que essa discussão de ocupar esses espaços me parece absolutamente fundamental. No momento em que a gente vive muitas tentativas de desconstrução dos direitos, como disse, todos os direitos são frutos de muita dor, mas são frutos de muita determinação, de muita luta, de muita esperança. Todas as conquistas que tivemos, inclusive a lei de cotas no mercado de trabalho, foram frutos de muita luta, muita luta. E nós tivemos vários ataques às leis de cota. Nós tivemos um projeto que simplesmente transformava a obrigatoriedade da lei de cota, ou o não cumprimento da obrigatoriedade da lei de cota, em algo passível de uma multa, e não algo que pudesse, enfim, ter a gravidade ou ter uma resposta do Estado com a gravidade que significa impedir que nós tenhamos as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nós temos apenas 1% das pessoas que trabalham com direitos previdenciários e direitos trabalhistas ou tendo deficiências. Então, isso significa que há um descumprimento da própria lei de cotas e que, neste sentido, ao não se ter o Estado e o governo federal preocupado em fazer cumprir, porque nós não temos nem Ministério do Trabalho neste momento, o Ministério do Trabalho que é um instrumento importante para fiscalizar a legislação de proteção trabalhista, ele não existe mais, ele foi extinto. Então, o Poder Executivo, ao invés de buscar os instrumentos para fazer valer a efetividade ou a efetivação das próprias leis, ele encaminha para a Câmara um projeto que, em verdade, impede ou transforma a responsabilização pelo não cumprimento da lei de cotas em uma multa irrisória. Nós vamos resistir a tudo isso. Resistir. E penso que a deputada Tereza Melma um pouco retratou a função da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com deficiência neste processo de resistência, nesse processo de impedir que nós tivéssemos a exclusão da educação inclusiva, ou seja, a desconstrução da educação inclusiva, com tudo que representa a educação inclusiva, para a construção de uma democracia que está ferida e que precisa ser acarinhada e que precisa ser cuidada, e, como disse, também se alimenta da existência dos próprios direitos. Então, nós que já tivemos um programa como o Viver Sem Limites, que envolveu 15 ministérios, que levou ou que teve uma dotação de mais de 7 bilhões de reais, que tinha como princípio acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade, e entendendo-se acessibilidade, não apenas acessibilidade arquitetônica, mas também acessibilidade de comunicação, mas também acessibilidade atitudinal, para que nós possamos pensar as cidades com desenhos universais. Uma cidade onde todas e todos, independente de como são, possam ter acesso a ela. Esse direito à cidade, que é negado às pessoas com deficiência, porque você não tem a mobilidade que seja acessível, você não tem os espaços acessíveis, esses desenhos universais, eles têm que ser uma constante em todo o processo de política de desenvolvimento urbano no nosso país. Não se pode mais pensar nenhum espaço que não tenha um desenho universal, um desenho que possibilite a acessibilidade
para todas e todos. Recentemente, nós estivemos na rodoviária aqui do Plano Piloto, do Distrito Federal, na capital da República, e ali as pessoas não têm como se locomover. Não é? Ali você não tem os elevadores funcionando, ou os elevadores funcionando em todos os lugares, as escadas rolantes funcionando. Ali você não tem um desenho que seja um desenho que possibilite que todas e todos possam ter acesso à própria cidade. Por isso, a luta dos direitos da pessoa com deficiência, ela inclui esta luta, o direito à cidade, que é um direito absolutamente fundamental. Não podemos ter cidades que são mais seguras para uns e mais inseguras para outros. Nós não podemos ter uma cidade que seja negada para uma parcela da população. Nós não podemos ter uma cidade que seja mais lenta ou que ela seja proibida para uma parcela da população. Se nós não temos transportes acessíveis e se não temos acessibilidade arquitetônica, acessibilidade atitudinal, acessibilidade de comunicação, nós estamos tirando o direito à cidade de uma parcela da população. Mas a luta pelos direitos da pessoa com deficiência, elas envolvem também a construção da democracia. A construção da democracia. E a democracia, ela só pode existir se ela for um direito, um princípio universal. Se a democracia possibilitar que todas e todos possam se sentir pertencentes à construção das ideias e das próprias políticas públicas. Mas quando nós falamos especificamente da inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, nós estamos falando de um direito, que é o direito ao trabalho, que é um direito estruturante da construção da nossa sociedade e da construção do nosso ser no mundo, das relações que a gente pode construir. Porque nós, com razão Paulo Freire, nós não nascemos prontos. Nós somos fruto de uma trama de relação. A gente é fruto do território, do nosso território. Como também nós somos frutos dos nossos ancestrais. E somos semente daqueles que ainda vão chegar. Porque o ser humano é um ser histórico. E, ao mesmo tempo, é um ser social. Então, quando nós falamos do trabalho, nós estamos falando de uma inclusão em um aspecto da vida que é estruturante. O trabalho deixa as suas marcas na nossa existência. Portanto, penso que quando os povos indígenas saem para o trabalho, sai se carregando por inteiro, né? Sai carregando a sua ancestralidade, a sua cultura, a sua forma de ver o mundo. E é preciso que o local de trabalho ele seja um local onde a gente se carregue por inteiro também, onde a nossa humanidade não possa ser negada. Então, portanto, é importante a inclusão no mercado de trabalho, reafirmar a lei de cotas, fazer com que nós tenhamos, não é, também a inclusão dos vários tipos de deficiência no direito ao trabalho. Porque, em grande medida, o que nós fomos constatar, e nós já fizemos algumas diligências aqui no Distrito Federal, e nós fizemos algumas diligências que ali nós constatamos o desrespeito à lei de cotas. Além do desrespeito à lei de cotas, é que muitas vezes as deficiências menos visíveis, elas são deficiências que são mais incluídas no mundo do trabalho. Então, é preciso que você tenha também a inclusão das pessoas com os diversos tipos de deficiência, para que nós não tenhamos a prevalência de determinadas pessoas no atendimento da própria cota, além de que é necessário que nós possamos assegurar o cumprimento da lei de cotas. Nós vivemos, portanto, um momento em que temos, primeiro, um orçamento muito diminuído. Eu acho que o orçamento, ele é um raio-x das intenções do próprio governo. Como nós não temos uma comissão mista de orçamento, eu acho que a gente deveria lutar para estabelecer a comissão mista de orçamento, para que nós possamos intervir na proposta orçamentária que o governo encaminha ao Poder Legislativo. Porque se não há comissão mista de orçamento, o parlamento não pode intervir nesta proposta, intervir na proposta que é encaminhada pelo Executivo. Uma proposta, se nós já tivemos em governos anteriores 10 milhões no orçamento da Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência, no ano de 2020 nós tivemos 500 mil. 500 mil. Então, portanto, há uma diminuição, uma esqueletização dos recursos necessários para que nós possamos ter políticas públicas que assegurem
que nós tenhamos os direitos assegurados e que nós tenhamos uma sociedade que seja uma sociedade essencialmente, estruturalmente inclusiva. Por isso, nós temos que sofremos vários ataques, estamos reagindo a estes ataques, precisamos, para além de reagir a estes ataques, também avançar na legislação. A deputada Tereza Nelma falou de um projeto de sua autoria que assegura a acessibilidade nas praias. Nas praias. As cidades, nós sabemos o que representam as orlas ou as praias nas cidades que são beneficiadas com acesso ao próprio mar. Isso é um espaço que não pode ser proibido para as pessoas com deficiência. Esse é um projeto que nós já aprovamos à urgência e que é preciso que nós reafirmemos o compromisso do presidente em exercício na ocasião, deputado Marcos Pereira, que estava ocupando a presidência da casa naquele momento, para que sejam colocados em votação. Da mesma forma que o projeto para que os estabelecimentos comerciais também capacite servidores e servidoras para poder assegurar o acesso das pessoas com dificuldade de locomoção, que é o projeto da deputada Rejane Dias. Nós também temos o Guia dos Intérpretes, ou seja, uma política para estabelecer as condições do exercício profissional dos intérpretes, que é um projeto que saiu da comissão das pessoas, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem como relatora a deputada Tereza Nelma, que nós precisamos fazer uma grande frente para que possamos, tão logo a pauta seja desobstruída, apreciar estas proposições e assegurar todos os direitos, porque aí tem razão, e eu cito mais uma vez Paulo Freire, de que se alguém não tem direito, nenhum de nós pode se sentir numa sociedade que valoriza e que realmente inclui. Portanto, quando nós falamos de políticas para as pessoas com deficiência, de aumento aumento e fortalecimento dos instrumentos de democracia participativa, das conferências, de todos. Haveria que se ter, e a gente pode até construir um avanço na legislação nesse sentido, ainda que não seja necessário, porque isso já está previsto em várias convenções que o Brasil é signatário, é que não fosse permitida nenhuma política para as pessoas com deficiência que não partisse do olhar, da fala e da construção das próprias pessoas com deficiência. Então, portanto, elevar a democracia participativa, elevar a democracia representativa, a participação e a eleição de pessoas com deficiência para levar a pauta para dentro do parlamento e para dentro, inclusive, dos cargos eletivos, enfim, para que os espaços de democracia representativa possam ser fortalecidos com a presença das pessoas com deficiência. Acho que deveríamos fazer essa discussão e transformá-la numa discussão que pudesse pautar as ações de todos os partidos. E penso que deveríamos fazer essa discussão de como é possível fazer esta construção, onde avançamos já na inclusão das mulheres, ainda que de forma insuficiente, na representação da população negra, ainda que de forma absolutamente insuficiente, e precisamos avançar também para assegurar que tenhamos mais representantes da luta, mais representantes no parlamento de pessoas com deficiência. E, por fim, eu concluo dizendo, trabalho, assim, o que acontece no trabalho marca as relações, as nossas outras relações, as relações de outros espaços da nossa própria vida, porque ele tem esse caráter estruturante. O trabalho nos marca, vai deixando marcas no nosso corpo, vai deixando marcas na nossa vida. Portanto, nós estamos falando de, para além de um espaço e um direito que assegura autonomia, que assegura empoderamento e autonomia para que as pessoas possam ter as condições de tocarem as suas próprias vidas de forma absolutamente autônoma, ela assegura ainda que nós possamos ter uma sociedade onde o ambiente de trabalho, se ele é um ambiente diverso, ele é um ambiente que é um ambiente mais democrático, é um ambiente que eleva, em grande medida, a própria produtividade. E diria apenas que
A deficiência está na sociedade, né? A deficiência está nessa sociedade que conviveu tanto tempo com tanta naturalização de discriminações e de violências. A deficiência está na sociedade. A deficiência, as pessoas com deficiência têm capacidades de estarem ocupando qualquer espaço se tiverem oportunidade. E é por isso que é muito cara, muito objeto de cuidado a lei de cotas e muito objeto de cuidado o seu aperfeiçoamento para que ele possa ser cada vez mais incluído. Nós estamos falando, portanto, de que sociedade nós queremos. Se nós queremos uma sociedade onde não se reconheça a diversidade, onde você naturalize as violências, porque toda discriminação é uma violência, toda discriminação, ela carrega uma violência porque ela nega aquilo que, como disse, é peculiar na nossa existência humana. A gente só se reconhece como ser humano na liberdade, na condição de sermos sujeitos da nossa vida, sujeitos de direito, sujeitos da nossa vida, sujeitos das nossas histórias, sujeito das nossas falas, sujeito das nossas opiniões. Então, portanto, a nossa humanidade, ela se reconhece na liberdade, na condição de sujeito, na afetividade e na diversidade. A luta para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e em todas as políticas, ela, portanto, é uma luta para que a sociedade seja uma sociedade democrática e que não haja um processo de negar essa condição de sujeito à liberdade e de olhar as pessoas com um visor capacitista que vai hierarquizando as pessoas e que vai estabelecendo essa condição, essa escala de capacidades que indica apenas a deficiência que a sociedade carrega e nega a igualdade de oportunidades que possibilita que todas e todos possam desempenhar todas as funções humanas, porque somos diferentes uns dos outros, né? Nós somos diferentes. A gente pode se olhar no espelho e dizer, como eu no mundo sou eu, né? Nós somos únicos, cada um de nós é único, mas temos que, considerando as nossas especificidades e considerando que somos únicos no mundo, assegurar aquilo que está na Declaração Universal dos Direitos do Humano, que comemora-se esta Declaração Universal no Dia Internacional dos Direitos Humanos, no próximo dia 10, que diz que todo ser humano nasce livre, igual em direitos e dignidade. Todo ser humano. E nós estamos falando de todo ser humano. Nasce livre, igual em direitos e dignidade. E é isso que deve traçar e pautar as nossas existências políticas, não apenas no parlamento, mas em todos os espaços, porque ser humano tem o exercício e a possibilidade do exercício político que faz com que nós possamos fazer da política uma elevação da dignidade humana e, ao mesmo tempo, um instrumento de transformação da sociedade naquilo que ela traz de desumanização, naquilo que ela traz de discriminação e de preconceito. Deputada Érica Cocai, muito obrigado pela participação. A senhora tratou muito bem a questão da construção da democracia participativa, a importância da discussão de ocupar espaços e combater a desconstrução de direitos. Relatou também problemas de acessibilidade, muito bem como a senhora colocou, problemas de acessibilidade nas cidades, mas também da questão da acessibilidade da comunicação, locomoção e também a acessibilidade ao trabalho. A questão, por fim, que a senhora colocou muito bem, é a questão de intervir na proposta orçamentária encaminhada pelo Poder Executivo para assegurar as políticas públicas. Aí aproveito até para relatar aqui o que a doutora Maria Aparecida Gugel, subprocuradora-geral do Trabalho, enfatizou e parabenizou Vossa Excelência pelas suas palavras, principalmente na questão de que precisamos de orçamento participativo para que a elaboração das políticas públicas atendam às reais necessidades das pessoas com deficiência. Aproveitando o
o que a senhora tratou, eu já vou fazer uma pergunta a todos os participantes, que foi elaborado pela doutora Maria Aparecida Gugel. A doutora Maria Aparecida colocou a questão do PL 6159 de 2019. Este PL, o projeto de lei 6159 de 2019, que foi remetido de autoria do Poder Executivo, ele pretende alterar as políticas de habilitação e reabilitação profissional e as medidas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Altera, há uma redação nova que está sendo proposta ao artigo 93 da Lei 8.213. Aí eu pergunto às digníssimas deputadas e ao deputado Felipe Rigoni, a começar pelo deputado Felipe Rigoni, que terá que se ausentar antes do final. Eu gostaria de saber a opinião de Vossas Excelências sobre esse projeto de lei 6159 de 2019, que se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados e que altera tanto a Lei 8.213, no seu artigo 93, considerado chamada também de Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, e mais 9 normativos em vigor. Por gentileza, deputado Felipe Rigoni, gostaria de saber se Vossa Excelência poderia passar a opinião, sua opinião como deputado e como pessoa com deficiência a respeito desse projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Perfeito. Bom, primeiro, cumprimentar minhas colegas aí pela fala delas. E é um consenso no parlamento, entre as pessoas que tratam do tema da pessoa com deficiência, que o PL 6159 é um PL muito ruim, né? Essencialmente, porque ele parte de um princípio muito antigo e completamente equivocado, que é o capacitismo, que é basicamente a ideia de que a pessoa com deficiência, com uma certa deficiência, por ter aquela deficiência, não é capaz de exercer certas atividades, né? O que há pouco tempo parecia lógico para as pessoas. No entanto, o capacitismo ele deixa de levar em conta o efeito do aprendizado e o efeito tecnológico, inclusive, na vida da pessoa com deficiência. Vou dar um exemplo. Até muito pouco tempo, eu não era capaz de ler livros de maneira digital. Não haviam leitores de tela bons o suficiente para eu ler um livro. Agora tem. Então, eu sou completamente capaz de ler um livro. Inclusive, leio muitos livros todas as semanas com meus leitores de tela. A tecnologia mudou a minha capacidade de fazer uma certa atividade. E o PL, ele trazia isso. Ele dizia que certas deficiências graves, etc., não poderiam exercer certas atividades por conta daquela deficiência, fora outras várias coisas que eram meio ruins. O que, de fato, a gente precisa... Aliás, um passo atrás. Esse PL não vai ser tramitado. O presidente Maia já declarou ele um PL enterrado, vamos dizer assim. E o que a gente precisa, o principal desafio, porque um fato é correto. As cotas não são cumpridas. Não há incentivos o suficiente, porque a punição apenas não é incentivo suficiente para uma empresa cumprir a cota. Hoje, apenas 50% das cotas são cumpridas, né? O que a gente precisa fazer? Uma série de incentivos, tanto do lado da pessoa com deficiência, quanto do lado da empresa, né? Do lado da pessoa com deficiência, eu cito especialmente duas coisas. Precisa sim, de um grande programa de educação profissional e técnica, educação de habilidades profissionais para as pessoas com deficiência. Porque hoje o que a gente vive é a seguinte realidade. De um lado, várias empresas tomando multa todos os anos, porque não conseguem cumprir a cota,
não é uma maldade do empresário, ele simplesmente não consegue ou não tem conhecimento suficiente sobre como conseguir cumprir aquela cota. Do outro lado, você tem várias pessoas com deficiência também capacitadas sem o emprego. Precisa de um banco de informação, que inclusive o Reconecta faz isso, né, para que a gente una essas duas pontas e conecte. E, ao mesmo tempo, um grande programa de capacitação. A outra coisa, talvez mais importante a curto prazo, é o auxílio inclusão, que é um PL da Mara Gabrilli, que o 6159 foi apensado, a SPL da Mara Gabrilli, que basicamente dá um auxílio para a pessoa com deficiência de baixa renda, obviamente, e consiga o seu emprego. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, por ter deficiência, tem um custo maior de vida. Porque eu, por exemplo, preciso pegar muito mais táxis do que o normal. Porque tem vários ônibus que não são acessíveis. Só para dar um exemplo. Então, por ter a deficiência, a pessoa tem um custo maior. Às vezes, a conta que a pessoa faz é o seguinte: eu vou conseguir um emprego de 1, 2 salários mínimos, e isso não cobre o meu custo de ir e voltar do meu emprego, de conseguir os recursos necessários para eu de fato, estar empregado. Se a gente dá um auxílio para essa pessoa, que seja uma porcentagem do salário mínimo, etc., você consegue cobrir esses custos e incluir muito mais as pessoas. Tem várias contas que já foram feitas. Tendo esse auxílio, será muito mais barato para o Estado a política de empregabilidade da pessoa com deficiência. É disso que a gente precisa. E eu acho que não vai dar tempo de eu responder a próxima pergunta, porque eu tenho que sair às 11h15. Então, eu já queria agradecer a todos e todas que estão aqui, me colocar à disposição e dizer que nós continuamos na luta pela pessoa com deficiência. Obrigado. Então, antes de passar a palavra à deputada Tereza Nelma, como o deputado Felipe Rigoni terá que se ausentar por ter outro compromisso, eu quero, em nome do Ministério Público, mais uma vez agradecer a participação do deputado Felipe Rigoni, agradecemos as suas palavras e o Ministério Público está sempre de portas abertas à disposição do Congresso Nacional para eventuais discussões sobre alguns projetos de lei, se caso queira discutir algumas questões que seja de atribuição do Ministério Público do Trabalho. Nós estamos sempre de portas abertas ao Congresso Nacional e quero mais uma vez parabenizá-lo pelo seu mandato. Agradeço a atenção. Agora, eu passo a palavra à deputada Tereza Nelma, caso queira fazer algumas considerações sobre o PL 6159 de 2019. Olá. Eu quero, sim, fazer uma consideração idêntica. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente, deputada, perfeitamente. Tá. Eu quero, sim, né, em cima do que o deputado Felipe Rigoni colocou, é o mesmo pensamento que nós temos. Esse PL 6159, ele vem na contramão daquilo tudo que nós temos trabalhado. Ele vem para oprimir, ele vem para diminuir os avanços que nós já tivemos em relação à pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Ele desrespeita as peculiaridades de cada um. Então, eu sou contra o PL 6159 de 2019 e acredito que ele não deva ser votado da forma como ele se encontra. Nós precisamos rever, nós precisamos rediscuti-lo de uma outra forma. E também eu vi o clamor sobre a questão de nós agilizarmos os projetos de lei já tramitados na Câmara para a votação. E aí eu faço mais um apelo, porque durante a jornada que nós fizemos em setembro, nós tivemos uma relação de projetos que foram acatados pela presidência da mesa para serem votados. E até o momento não foram votados ainda. E nós precisamos voltar, deputada Érica Cocai, deputado Felipe Rigoni, todos os colegas da frente, nós precisamos voltar a cobrar
essas aprovações dos projetos já elencados para a sua aprovação pelo Pleno da Câmara. Muito obrigada. Deputada Érica Cocai. Não, então, eu acho assim, já foi construído, primeiro, saudar a Maria Aparecida Gugel, que eu reputo como uma pessoa que tem contribuído muito com todas essas discussões, bem como o Ministério Público do Trabalho, particularmente no que diz respeito à inclusão no mundo do trabalho, que é absolutamente estruturante, como eu já tive a oportunidade de falar. Mas quando entrou na Câmara o 6159, a reação ela foi uma reação muito imediata, o que significa que a gente está maturando, amadurecendo a concepção do nada de nós sem nós, está internalizando isso e seguindo esta premissa nas nossas vidas, porque digo que a gente estava ali numa audiência pública para discutir o conceito biopsicossocial para ser estabelecido, e, de repente, nós tivemos uma das maiores audiências públicas que a Câmara já teve, com a participação das entidades, com a participação das pessoas com deficiência, o que nos coloca que há um processo que foi construído que assegura que nós não teremos, ou que nós temos condições de evitar todos os retrocessos. Até porque eu penso assim, a política de Estado, a política ela só se transforma em política de Estado na medida em que a população se apropria dela. Quando a gente se apropria da população, das nossas conquistas, a gente as torna irreversíveis. E nós vimos, com essa reação que houve ao projeto 6159, a condição de resistirmos a este ataque. O projeto 6159, além de, particularmente, ele possibilitar o descumprimento da lei de cotas, ele restabelece os princípios da habilitação, da reabilitação, ele provoca desvio de função, é como se o INSS pudesse dizer, não, você não pode exercer essa função, mas pode exercer uma outra função que não é a função profissional que você exerce, né? Eu lembro muito de um bancário, eu sou bancária, um bancário que ele perdeu as mãos por lesão, ele não conseguia mais, por lesão por esforço repetitivo, ele não conseguia mais movimentar as mãos, ele era um caixa bancário, e simplesmente houve uma dificuldade imensa de aposentá-lo, porque disseram que ele tinha direito à voz. Então, que ele poderia dizer, não, você vai para ali, você vai para cá e tal, mas ele não podia mais exercer a condição para a qual ele foi aprovado em concurso público. Então, é como se dissesse o seguinte, não, eu vou determinar qual é a função que você vai exercer. Mas não é só isso, ela já parte com um desrespeito orgânico, eu diria, na medida em que ela não foi fruto de uma discussão. Ou seja, ela nega convenções que asseguram que as políticas das pessoas com deficiência têm que contar com a participação das pessoas com deficiência. Então, já nasce descumprindo a própria legislação. Olha, só para você ter uma ideia de você obrigar o Sistema S a utilizar 5% da renúncia previdenciária na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência física, sem considerar o conjunto de deficiências. Então, enfim, você tem, portanto, um projeto que é uma violência, eu diria. Esse projeto é uma violência contra as pessoas, os direitos das pessoas com deficiência. Ele diz respeito às convenções internacionais, diz respeito à própria lei brasileira de inclusão, e penso que nós deveríamos trabalhar, e ali falo com o deputado Riboni, que eu não sei se ainda se encontra, a deputada Tereza Melman, para tirá-lo, né? Para desapensá-lo do projeto, desvinculá-lo do projeto de inclusão, do auxílio inclusão, porque na medida em que você apensa os dois projetos, trabalhar para você apreciar o projeto de auxílio inclusão é trabalhar também para o projeto 6159. Então, teria que se desapensar. Já tem um compromisso do presidente da Casa, mas é preciso entender que essa gestão vai até o dia 31 de janeiro. Então, portanto, essa gestão, se tiver recesso, que é o que tudo indica, haverá. Ela terá mais 10 dias, 15 dias de funcionamento efetivo.
e que vai ter uma nova gestão. O compromisso que nós temos é do presidente, que foi fruto, inclusive, dessa mobilização, que foi reafirmado pelo vice-presidente, quando estava no exercício da Previdência, na discussão que fizemos no dia de luta das pessoas com deficiência, que elencamos esses projetos. Portanto, a nossa função, dos parlamentares que defendem os direitos das pessoas com deficiência como prioridade, é, primeiro, impedir retrocesso. Acho que a gente tem que colocar isso na nossa atuação. Nós não podemos permitir retrocesso. 6159 é um retrocesso. Você possibilitar que a lei de cotas ela inclua meninos em conflito com a lei, adolescentes em conflito com a lei, a inclusão no mundo do trabalho de adolescentes em conflito com a lei, é um retrocesso. Se nós temos que trabalhar é para que se efetive a lei de cotas. E aqui o deputado Rigoni traz essa discussão que vale fazermos uma discussão mais ampla para ver assim, quais são as ações que devemos tomar para que haja o cumprimento da lei de cotas como deve existir. Eu tenho clareza de que quando Drummond fala as leis só não bastam porque os lírios não nascem das leis, mas a nossa função é fazer com que os lírios nasçam das leis, e não naturalizar de que tem lei que pega e tem lei que não pega. Não, lei são construções. São construções que asseguram direitos e que nós não podemos permitir que elas não sejam cumpridas, porque aí você ataca o Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando de uma lei, salvo engano, que é de 1993, que é a Lei das Cotas, e que ainda nós temos, ainda com todo esforço, e aí tem que reconhecer o esforço do Ministério Público do Trabalho, que tem sido imprescindível para o cumprimento da lei de cotas, para as discussões, para as negociações, para termos de ajustamento de conduta. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida é de que nós temos, que se não tivéssemos a atuação do Ministério Público do Trabalho, o índice de cumprimento da lei de cotas, das empresas que cumprem a lei de cotas, seria ainda muito menor, mas nós temos o Ministério Público do Trabalho. Mas valia a pena fazer uma discussão, e a gente pode organizar isso para o próximo ano, uma discussão sobre o que é que nós podemos fazer nas diversas formas, nas diversas esferas, e particularmente no Poder Legislativo, para assegurarmos o cumprimento da lei de cotas. O deputado Rigoni, ele falava, um amplo programa de capacitação, eu diria, incentivo, o auxílio inclusão, ele é importante, ao mesmo tempo, incentivo a tecnologias inclusivas, acho que é extremamente importante. O deputado Rigoni falava, o desenvolvimento tecnológico, ele possibilita que ainda que você tenha uma deficiência, que ela seja superada pela própria tecnologia. Ele deu um exemplo dele, não é? Eu diria um pouco assim, se antes você podia dizer, havia uma seleção natural, e as pessoas que não tinham, ou os animais que não tinham altura suficiente para poder colher os frutos das árvores mais altas, acabavam por não ter como se alimentar. Sim, mas nós construímos a escada, nós construímos os guindastes, nós construímos uma série de tecnologias que é fruto da inteligência humana e que possibilita que as diferenças pessoais, individuais, elas percam a relevância na execução de todas as atividades. Então, nós construímos tecnologias que possibilitam que essas diferenças elas não representem qualquer tipo de empecilho. É preciso eliminar, portanto, toda a visão capacitista. Toda pessoa tem condições de se incorporar em todas as esferas da vida. Todas as esferas da vida. Basta ter oportunidades e ter políticas públicas para isso. Por isso, eu sugeriria que nós pudéssemos trabalhar com uma discussão ampla, para que possamos, inclusive, ver quais são as ações legislativas, já foram sugeridas algumas aqui, para fazer cumprir a lei de cotas e não permitir que haja retrocessos nela. E digo que a nossa função é impedir retrocesso, a nossa função é também avançar nas proposições e fazer cumprir a legislação que já existe. Ou seja, impedir retrocesso, avançar nas proposições inclusivas e, ao mesmo tempo, criar mecanismos para que o que nós avancemos possa se consolidar. Eu tenho absoluta certeza
que muito menos do que pelo compromisso do deputado presidente da Casa, Rodrigo Maia, que é importante e que mostra uma sensibilidade, mas muito mais pela reação, pela mobilização que nós podemos barrar e vamos barrar. Temos barrado até o momento o projeto 6159. Agora, é importante retirá-lo, tirar essa ameaça que está sobre nós. É desapensar do projeto de auxílio inclusão, porque nós queremos aprovar o auxílio inclusão, não queremos aprovar o 6159. E, ao mesmo tempo, buscar retirar esse projeto de pauta para que ele não seja uma ameaça permanente, uma ameaça que fica pairando sobre nós. Esses são projetos de retrocesso. E eu encerro apenas fazendo uma reflexão sobre algo que penso que está acontecendo na nossa sociedade no Brasil. Nós estamos tendo o governo legislando por decretos, por portarias e por resoluções. Inclusive fazendo portarias, resoluções e decretos que ferem a própria legislação. São instrumentos infralegais que ferem a legislação. Nós temos isso acontecendo, assim, o decreto que elimina a educação inclusiva é um deles. Não poderia fazer isso por decreto, que foi obstado por uma decisão do Supremo. Mas nós temos isso em todas as políticas. Nós estamos tendo uma desconstrução de políticas ambientais por decreto, resoluções ou portarias de direitos das mulheres. Agora, o que nós temos inúmeros decretos do governo que está desconstruindo toda a política de saúde mental. Toda a política de saúde mental está sendo desconstruída. Então, nós vamos ver isso em várias áreas. Ou seja, você não leva a discussão para o parlamento, o que significa um próprio desrespeito ao parlamento, e através de decretos, resoluções e portarias, você vai eliminando a possibilidade de fazermos valer as próprias políticas. Ou seja, você vai ferindo a Constituição, ferindo a legislação de forma monocrática, no próprio Poder Executivo, sem a participação da sociedade civil, sem a participação do parlamento, e você vai, então, corroendo o arcabouço legal. Eu queria chamar muita atenção sobre isso, porque é uma profusão de decretos, uma profusão de portarias, de resoluções em todas as políticas que ferem os princípios estabelecidos na própria legislação e que é preciso que nós possamos reagir a isso. Isso da educação inclusiva é uma expressão disso. E um outro aspecto é que você também passa a monitorar e a eliminar a implementação da lei pelo orçamento. O orçamento não é qualquer coisa. Se você não coloca recursos para a inclusão, para a acessibilidade, enfim, você, em verdade, está asfixiando a política. Você asfixia a política por ela ficar excluída de uma proposta orçamentária. Uma secretaria que já teve os valores que nós tivemos, que já teve por volta de 10 milhões de orçamento, ela trabalhou com 500 mil reais. 500 mil reais. E sabe-se lá como será o próximo ano, o ano de 2021. Por isso a importância de nós fazermos uma discussão sobre o orçamento, e assegurarmos que os direitos das pessoas com deficiência estejam no orçamento, porque política pública, para ser efetivada, tem que estar no orçamento. E aí me preocupa, sobremaneira, a perspectiva nós não temos comissão mista de orçamento para discutir o orçamento. Não tem discussão de orçamento, não tem nem comissão. Nem emendas parlamentares podem ser aceitas nesse momento. E é possível que você tenha, no próximo ano, o governo se utilizando de 1/12 do orçamento, se nós aprovarmos a lei de diretrizes orçamentárias, sem que você possa ter discutido o orçamento no parlamento, porque discutir no parlamento significa discutir na casa, porque é uma representação, faz parte de uma representação popular. Então, são as preocupações que estão postas, que nós precisamos delineá-las para poder enfrentá-las. E lembrando, mais uma vez, ontem foi o Dia da Pessoa com Deficiência, que é preciso que a gente possa concluir esse ano com a aprovação de propostas, avançando nessa legislação e impedindo que nós tenhamos retrocessos e, ao mesmo tempo, construindo instrumentos para fazer valer o que já existe.
porque não pode ter, como disse, nada fere mais o Estado Democrático de Direito do que a lei que pega e a lei que não pega. Todas as leis têm que ser cumpridas, porque elas são pactos que são construídos a partir da fala da própria sociedade. Muito obrigado. Antes de passar à próxima pergunta, eu gostaria de, antes de mais nada, cumprimentar aos tradutores, agradecer a participação dos tradutores que possibilitam essa conversa entre nós. Quero também dizer que nós temos, o Ministério Público do Trabalho tem um site que é o reconecta.mpt.mp.br. Então, nesse site, inclusive, consta um link com relação de vagas informadas pelas empresas que estão em busca de pessoas com deficiência para trabalhar. Aproveitando um questionamento da Patrícia Almeida, ela coloca a questão da acessibilidade na comunicação pela linguagem simples e cita aqui o PL 6256 de 2019. Inclusive faz um questionamento sobre a possibilidade de aprovação desse projeto de lei. O PL 6256 de 2019 institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e está aguardando a designação de relator ou relatora na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Aproveitando esse comentário da Patrícia Almeida, eu pediria a Vossas Excelências se poderiam relatar um pouco como que está o andamento do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Durante a Covid, as comissões, como que está o funcionamento das comissões, se elas estão paralisadas ou não, e como é que está sendo a questão do trâmite dos projetos de lei. Está indo já diretamente ao plenário ou não? Então, apesar de estarmos aí já no final do ano, tudo leva a crer que no começo do próximo ano o trâmite dos projetos de lei irão permanecer da forma que está sendo executado no Congresso Nacional, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta às excelentíssimas deputadas. A começar pela deputada Tereza Nelma, que poderia relatar um pouco sobre então, o funcionamento das comissões antes da pandemia e agora na pandemia, por gentileza. Sobre as comissões, antes da pandemia, estavam funcionando. Nós trabalhávamos muito em várias comissões, em várias frentes, em várias situações, mas durante a pandemia, o presidente da Câmara não reinstalou as nossas comissões. Nós estamos sem funcionamento das comissões, com exceção da comissão especial externa do Covid, é a única comissão que está funcionando, e os projetos não estão passando pelas comissões para chegarem até o pleno. Então, isso é uma grande dificuldade que a gente está passando, nós já reivindicamos várias vezes a volta das comissões, mas nós não fomos ouvidos. Então, os projetos, eles não estão tendo esse andamento como nós gostaríamos, também porque as comissões não estão instaladas. Mas a gente torce muito que essa pandemia passe logo, quando chegar esta vacina, e a gente tenha condições de voltar um ritmo mais acelerado no Congresso. Conforme a nossa querida Érica Focai colocou, nós temos 10 dias, talvez, pela frente, tá certo? Talvez o Congresso vai entrar em recesso, e aí nós temos que correr muito. Eu quero fazer uma frente junto com a Érica, para segunda-feira nós tentarmos
viabilizar a inclusão dos projetos de lei da pessoa com deficiência, já acordados com o vice-presidente e o presidente da Câmara, para que se coloque em votação, porque eles já estão prontos, preparados para a votação. Quanto ao projeto de lei 6256, ele é muito importante, tá certo? Para até a inclusão, né? Que é obrigar o poder público a transmitir informações de maneiras mais simples, objetivas, facilitando a compreensão de todos. Eu também tenho um projeto de lei que é sobre a questão da obrigatoriedade do Sistema de Comunicação Nacional de ter os intérpretes, os tradutores. Isso já preconiza na LBI, mas a gente achou que também, fazendo mais um PL, nós vamos fortalecer mais ainda a questão da comunicação nos meios da imprensa. Muito obrigada. Deputada Érica Cocai. Então, acho que a deputada Tereza Nelma, ela retratou o que nós estamos vivenciando esse ano, não é? E aí, assim, as comissões, os seus mandatos se encerraram dia 31 de dezembro. A previsão é que até o mês de março, mais ou menos, depois das discussões da proporcionalidade, enfim, as comissões fossem retomadas. E aí veio a pandemia e nós tivemos a suspensão do funcionamento presencial. Então, não tem comissão funcionando. Por isso a importância, e eu queria parabenizar a deputada Tereza Nelma, das frentes. Mas as frentes, elas não têm estrutura, não têm a estrutura de uma comissão permanente, né? Elas não podem, por exemplo, realizar audiências públicas, embora possam realizar mesas redondas, seminários e tal, instrumentos de discussão. Então, a frente parlamentar, que é presidida pela deputada Tereza Nelma, ela cumpriu uma função fundamental, imprescindível, que foi a função de levar as discussões, buscar as reações, e aí, neste sentido, a frente fez uma reunião com várias entidades para tirar quais seriam as nossas prioridades, ainda para o dia de luta da pessoa com deficiência. E ali se tirou vários projetos, inclusive o projeto de comunicação simples. Mas como você não tem comissão funcionando, então, se o projeto precisa passar por várias comissões, ele iria passar pela comissão do trabalho, como aqui já foi dito, então as comissões não estão funcionando, eles só podem ser apreciados se forem discutidos diretamente pelo plenário. Então, para isso, ele precisa ter um requerimento de urgência. O requerimento de urgência, ele já está pronto, já foi protocolado, mas ele precisa ser votado, porque ele precisa de ter metade mais um dos votos para poder ser aprovado, regime de urgência. Então, por que a gente fala dos projetos da acessibilidade nas praias, deputada Tereza, deputada Rejane Dias, de capacitação para locomoção, ou mesmo o guia, o Estatuto dos Intérpretes. No meu Estatuto dos Intérpretes já está aprovada a urgência, então ele já pode ir direto para votação em plenário. Esses outros dois projetos já tinham requerimentos de urgência protocolados. Aí a gente aprovou os requerimentos de urgência. Os 3 estão prontos para ser votados na pauta. O projeto de comunicação simples, que reputo que é muito importante, e eu acho que a Patrícia contribuiu muito nessa construção, é um projeto muito construído, porque significa acessibilidade de comunicação, que é uma acessibilidade fundamental para a inclusão, por isso a gente fica muito preocupados com o prazo de acessibilidade para os surdos na sala de cinema, ter sido prorrogado o prazo para se implementar essa acessibilidade, e também ficamos muito preocupados quando o governo olha os decretos que estão, o governo legislando, usurpando, ao meu ver, o executivo, a função do legislativo, e legislando através de decretos. Ele cancelou o concurso para intérpretes e transcritores de Braille em institutos de ensino federais e extinguiu as vagas para contratação futura. Então, veja, e por aí você tem uma profusão de decretos. Então, o que eu quero dizer com isso? O projeto de comunicação simples está na lista de prioridades.
que foi discutida através da frente parlamentar, que cumpre uma função que não pôde ser exercida esse ano pelas comissões, que elegeu como prioridade. Entretanto, como não tem confusão, você acabou de dizer, Roberto, você tem, ele está pronto, está prestes, está esperando designação numa comissão. Não tem comissão funcionando, nem instalada. Então, ele precisa ter o requerimento de urgência aprovado, ele já foi protocolado. Para protocolar um requerimento de urgência, você tem que ter assinaturas de líderes partidários, que as suas bancadas representem 50% mais um dos parlamentares. A gente já está com esse requerimento, que não é qualquer coisa. Você já tem um número regimental, os líderes assinando, compondo as condições regimentais para protocolar o regime de urgência. Precisa aprovar. É uma das coisas que a gente tem que discutir. O compromisso de votar os projetos que já estão com requerimento de urgência aprovado, que foi feito à época pelo presidente em exercício, deputado Marcos Pereira, fazer valer, e também aprovar outros requerimentos de urgência. A pauta da Câmara, ela está bloqueada nesse momento para a discussão de projetos de lei. Por quê? Porque tem um projeto que tem urgência do Poder Executivo, que é o projeto de normas para cabotagem, o projeto de normas para transporte marítimo, que ele está trancando a pauta. A gente só pode votar medidas provisórias, urgências, mas ele está trancando. Mas não tranca a urgência. Nós podemos votar a urgência desse projeto de comunicação simples, porque as urgências não estão trancadas. A apreciação dos projetos, esse que houve o compromisso de serem apreciados, precisa da votação, de liberar a pauta. A discussão desse projeto da cabotagem, de normas para transporte marítimo, ele está na pauta de segunda-feira. Se a segunda-feira votarmos o projeto de cabotagem, que é um projeto que tem muita polêmica, mas se votarmos, aí se libera a pauta. Então, o que nós temos que arrancar o compromisso do presidente é, uma vez liberada a pauta, colocar em votação os projetos que já têm urgência e a gente colocar para votar os projetos, os requerimentos de urgência dos demais projetos que foram elencados como prioritário, dentre eles o de comunicação simples, que já tem as assinaturas necessárias, mas precisa ser apreciado pelo plenário para que a sua urgência seja assegurada. Obviamente que, voltando ao funcionamento das comissões, e assim, em geral, é em março que se elege, porque volta os trabalhos em fevereiro começa a ser discussão, estabelecer proporcionalidades e tal, você tem as comissões funcionando e, enfim, é uma outra realidade. Mas eu acho que era importante, Patrícia, aprovar a urgência, negociar para aprovar a urgência ainda este ano e, quiçá, aprovar o projeto juntos com os demais, uma vez desobstruída a pauta. Agora a pauta está obstruída por esse projeto que tem urgência. O governo podia tirar a urgência, não tirou, então ele está trancando a pauta. Érica, quer dizer que os outros, aqueles que nós colocamos no dia 21 de setembro, eles já foram aprovados os de urgência, só falta ir para o pleno para ser aprovado. E o 6256, falta a urgência? Falta aprovar a urgência. Tá. Mas já está o requerimento. Tá. Então, o requerimento já foi protocolado. Vamos dar entrada e vamos pedir apoiamento para a urgência? Mas já tem os apoiamentos. Só precisa colocar para votar. Pronto. Então, vamos agir, então, na segunda, para a gente conseguir incluir, tá certo? E a gente lutar para que seja aprovado ainda este ano o compromisso dos dois presidentes na época da Semana da Pessoa com Deficiência. O que a gente pode tentar fazer é uma reunião virtual com o deputado Marcos Pereira, primeiro com ele, porque ele se comprometeu, a palavra dele, ele estava na presidência, dos que já estão com urgência, pronto para ser votado em plenário. E são esses projetos que estão postos, o Estatuto do Intérprete, a Acessibilidade do Mar, essa capacitação. E tem um outro projeto que está pensado também, que é um projeto também de estabelecimentos comerciais, acessibilidade de estabelecimentos comerciais. A gente fazer isso e pedir para votar a urgência dos outros projetos, que a urgência não foi aprovada, mas já está protocolada. Já tem para segunda ou terça?
Essa reunião, eu e você? Vou tentar marcar, viu? Você tenta marcar pela frente, a gente tenta marcar. Vamos com tentar o marcar deputado Marcos Pereira, para que ele possa reafirmar o compromisso, e com o presidente da Casa para votar as urgências e pautar e respeitar o compromisso do deputado Marcos Pereira. Ele não está na previsão, esses projetos, Tereza, eles não estão na previsão que foi aventada. Tem vários projetos da bancada feminina, são importantes, outros mais, mas é preciso incluir esses projetos que houve o compromisso de apreciá-los. Acho que a gente pode fazer isso o mais depressa possível do Marcos Pereira. Eu tenho até o telefone dele, vou tentar isso para conversar com ele, para ver se até terça ele faz essa reunião com a frente e nós duas vamos conversar com ele, tá? Perfeito. Quero muito agradecer a tua explanação e essa oportunidade de nós estarmos aqui, mas eu estou chegando um momentinho que eu preciso me afastar. Estou muito cansada, com dores hoje, porque eu fiz químio terça-feira. Então, eu estou com a neuropatia aguda periférica muito forte. Agradecer a você, querida Aparecida Gugel, por essa oportunidade, por lembrar da gente, dizer que nós estamos sempre à disposição. A todos que estão participando, eu agradeço muito. Estou firme, estou forte e quero continuar trabalhando em prol de um país mais justo. Estamos juntos, todos juntos, por um país melhor. Obrigada. Deputada Tereza Nelma, antes da senhora se retirar, eu quero, em nome do Ministério Público, agradecer muito a participação de Vossa Excelência, dizer que a senhora é uma parceira do Ministério Público nas causas. Nós sabemos que podemos sempre contar com o diálogo, com o debate com Vossa Excelência, e a senhora, não apenas como experiência como parlamentar, mas como experiência de vida. A senhora é um exemplo para todos nós e desejo aí uma excelente recuperação para Vossa Excelência, que as nossas orações estarão aí para a plena recuperação, que temos certeza que será em breve. A senhora estará muito melhor do que já está. Tá? Eu agradeço muito a atenção, muito obrigado pela participação. Deputada Érica Cocai, da mesma forma, nós sabemos que a senhora é uma parceira do Ministério Público nas discussões, nas causas da inclusão das pessoas com deficiência. Que foi muito importante a senhora explicar a questão dos trâmites, né? da questão do processo legislativo atualmente, porque muitas pessoas, às vezes, desconhecem o trabalho exemplar das comissões, como aqui foi muito bem colocado, alguns depoimentos aqui, como a Maria Aparecida Gugel, a Patrícia Almeida e outros, elogiando a existência e o trabalho das comissões, né? Como muito importante o debate que é realizado dentro das comissões e que nós sempre contamos com excelentes deputados e deputadas como Vossa Excelência no debate para o amadurecimento do processo legislativo, para a questão também da democracia representativa. Eu gostaria de fazer algumas, já indo para o final, dar a palavra a Vossa Excelência para eventuais considerações finais, o que a senhora poderia nos falar aí, já pensando para o futuro, né? O que as entidades e toda a sociedade podem fazer para um aprimoramento da legislação brasileira. Então, eu queria agradecer muito a possibilidade, a oportunidade de estar participando desse momento. Agradecer muito a doutora Maria Aparecida Gugel, ao Ministério Público do Trabalho, enfim, porque são fundamentais, não é? Eu penso que a gente adquiriu um nível de participação, de inclusão, que, como eu disse anteriormente, impossibilita que nós tenhamos retrocessos. E isso, e cada luta, a gente sai mais fortalecido delas. Dizer que é uma alegria ter estado aqui com o deputado Rigoni,
que é a primeira pessoa parlamentar sério que a ocupa, pelo que sei. Dizer que a lei de cotas, que é de verdade, ela é de 1991, ela faz 30 anos, no próximo ano nós queremos fazer uma grande sessão solene, e vamos contar com a participação do Ministério Público, que tem sido, talvez, um dos instrumentos mais importantes, ou talvez o mais importante, para assegurar o cumprimento da lei de cota. É óbvio que sempre isso é um processo coletivo, né? A gente só transforma a realidade coletivamente, é como diz Paulo Freire, esperançando, né? E esperançar significa se unir com o outro e ir transformando as realidades. E o Ministério Público aqui tem um fórum de acessibilidade no trabalho, que queria saudar a doutora Ludmila e todos que compõem esse fórum, que são instrumentos de pactos sociais em defesa da vida, em defesa dos direitos e em defesa da vida, em defesa da lógica que é uma obviedade, mas que é negada por um preconceito, por uma discriminação, que a humanidade é uma só. Tem gente que fala pelas mãos, outros escutam pelos olhos, né? Outros falam com o corpo, tem gente que fala pelo silêncio, tem várias formas de ser. Tem gente que anda através de rodas, mas são várias formas de ser, mas a humanidade é uma só. E essa lógica capacitista que ela invisibilizou, que ela isolou, que ela segregou, ela tem sido superada por participações como a do Ministério Público do Trabalho, como da sociedade civil organizada. Uma das coisas mais belas que eu vivenciei, a doutora Maria Aparecida Gugel e outras pessoas contribuíram com isso, por as pessoas com deficiência invadirem o parlamento para levar as suas reivindicações com relação à reforma da Previdência. A reação, eu vou repetir do projeto, esse projeto 6159, que representa tantos retrocessos, a reação foi muito imediata. Isso faz com que a gente tenha muita segurança de que nós não vamos possibilitar retrocessos. E, por fim, fazer uma homenagem muito especial à deputada Tereza Nelma, porque ela tocou essa frente durante todo esse período. Esse período nós não tivemos comissões funcionando, mas a frente cumpriu a função de pautar os projetos, de negociar os projetos, de discutir, de fazer as discussões necessárias para as resistências que se constroem sempre com muita afetividade. Eu penso que são resistências tecidas com muito afeto, com muita coragem, mas também com muito afeto. Me lembra um pouco essa Cora Coralina, a deputada Tereza Nelma nos lembra isso. E a luta também nos lembra que a Cora Carolina fala um pouco arrancar pedras, plantar roseiras e fazer doce. É um pouco que a gente vê na postura, tanto de toda essa rede que se construiu, que é uma rede em defesa da vida, trançada com muita afetividade, mas trançada com muita consciência de direitos, com consciência de condição de sujeito, e que a gente vê na postura da deputada Tereza Nelma, uma deputada que tem enfrentado uma série de dificuldades e que tem enfrentado com muita coragem, com muito amor, com muita determinação, e que faz a gente acreditar mais nas nossas próprias potencialidades, que os que estão no poder e que muitas vezes nos querem subalternizados, nos querem calados, começam a nos calar quando fazem com que a gente não acredite na nossa potencialidade. E quando a gente não tem a noção dos nossos direitos. Deputada Tereza Nelma, a Frente Parlamentar, e também o Ministério Público do Trabalho, todos os espaços onde se luta por direitos, faz com que a gente desconstrua isso. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer esta possibilidade e dizer também, assim, encerrar a minha participação falando mais uma vez, de Cora Coralina, não é? E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma. Haverá sempre um retalho novo para adicionar a nossa alma, porque a gente é feito de muita gente. E é isso que a gente aprende com a deputada Tereza Nelma, com o Ministério Público do Trabalho, com a doutora Maria Aparecida Gugel, Patrícia, mas e tantas pessoas que nos fazem encher o coração, encher a vida de
muitos compromissos. Então, contem conosco, vamos tentar ver o que é possível construir ainda nesse ano, com todas essas dificuldades, e para o ano que vem é preciso, enfim, que tenhamos a comissão de volta à comissão dos defesa dos direitos da pessoa com deficiência e todo o funcionamento de comissões que aqui, como já foi dito, são tão importantes como o diálogo com a própria sociedade. Sem dialogar com a sociedade civil, a gente não consegue avançar. E é sempre nada de nós sem nós, nada de nós sem nós, e nada de nós sem nós. Lindas palavras, deputada Érica Cocai. Agradeço também os elogios ao Ministério Público do Trabalho, aos meus colegas que trabalham e que exercem as nossas atribuições. Agradeço mais uma vez, então, o elogio ao Ministério Público do Trabalho. E quero mais uma vez informar aos ouvintes, porque nós estamos falando ao vivo, mas depois aqueles colegas que queiram acessar novamente, o público que queira ouvir este debate, ficará na página do YouTube gravado. E também na nossa página, que é o reconecta.mpt.mp.br. Agradeço, então, mais uma vez. Passo agora a palavra ao Valdir Borges para o encerramento deste painel, porque no próximo, logo mais, teremos uma outra conferência, outro evento. Muito obrigado a todos e todas. Foi um prazer participar desse painel nesta manhã. Obrigado, doutor Roberto Pantoja. Em instantes, iniciaremos mais um painel com o tema Ministério Público do Trabalho e parceiros no Espírito Santo. Em instantes, iniciaremos.